Graça, amor e paz. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra aí a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 15, 16 e 17. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor, quero expressar minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez subir aqui nesse altar e agradecer ao pastor Reginaldo pelo convite. Irmãos, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Nós ficamos aqui uma semana recebendo do Senhor. E eu sinto a presença do Cristo aqui. Falei para o diácono Binho que eu fiquei o dia inteiro cantando esse louvor hoje. E chega aqui, nós adoramos ao Senhor com esse louvor. Cristo está aqui. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Amém? Todos acharam? Acompanha aí, irmãos. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Agora, porém, traze-me um arpista ou um músico. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. O 16. E disse: assim diz o Senhor, cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis o vento e não vereis a chuva, contudo este vale se encherá de água, e beberá vós e o vosso gado e os animais e todos que estão com vocês. Amém? Toma seus assentos, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, já tem alguns dias que eu estou meditando sobre esse texto aqui. Tinha outros textos também que eu estava meditando para quando eu tivesse a oportunidade de ministrar. E quando o pastor falou comigo no domingo, eu senti forte esse texto no meu coração. E eu creio que através dessa palavra, o Espírito Santo vai ministrar sobre o teu coração nessa noite. Irmãos, para nós entender o contexto, se nós voltarmos um pouco aqui, irmãos, no versículo 4, está escrito assim: ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava os impostos ao rei de Israel, de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros, com a sua lã. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui nesse texto aqui, é que houve uma mudança de gestão, os impostos que era pago, deixaram de ser pago, e o rei de Israel, e de Judá e de Edom, eles fizeram cálculos para guerrear. Olha só, no capítulo 9, está escrito assim: assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom para marcharem durante 7 dias, e não havia mais água para o exército, nem para os animais que os acompanhavam. Olha só, irmãos, aqui a palavra de Deus fala assim, que esses 3 reis, eles se programam, né? Eles fazem cálculos, preparam o povo para ir à guerra. Imagino eu que ele prepara os melhores soldados, né? Eles fazem cálculo do que
eles deviam levar para se alimentar, para beber, as armas, as munições, tudo aquilo que eles precisavam para ir para a guerra. Mas aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que no 7º dia acabou a água. Mas veja bem, não foi feito tudo um cálculo, não foi feito tudo um projeto para ir para a guerra. A primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos nessa noite: às vezes os nossos cálculos falham. Às vezes aquilo que nós projetamos, às vezes falha. Isso aqui é um marceneiro, nós com um projeto na mão, às vezes por um deslize, às vezes nós erramos em algumas coisas. E aqui, irmãos, esses reis, eles juntam ali os melhores soldados para ir para a guerra. E aqui no versículo 10, está escrito assim: então disse o rei de Israel: ó Senhor, reuniu os 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Olha só, aqui nós podemos ver, irmãos, que o rei de Israel, ele começa a murmurar, né? Ele começa a dizer que Deus, olha só, ele agora está incluindo Deus na história. As coisas não estão dando certo para eles, e eles têm sempre que, né, aquele ditado que fala assim: a gente tem que sempre achar um culpado, alguém tem que pagar a conta. E aqui a palavra de Deus fala assim, que ele começa a falar, né, que Deus nos trouxe aqui para entregar na mão dos moabitas. Olha só, o rei de Israel, ele começa a murmurar. No versículo 11 está escrito assim: Josafá, porém, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que auxiliava Elias. Olha só, é interessante, eu lembro aqui também daquela menina que ficava na casa de Naamã, e quando ela escuta ali Naamã conversar com a esposa, e ela fala, né, se o Senhor for lá onde está o profeta, ele curaria a sua lepra. E aqui, irmãos, a palavra de Deus fala assim que, no versículo 11, que o verdadeiro servo não fica murmurando. Aquele servo, ele estava junto com aquele exército, mas nós aprendemos aqui que aquele servo, ele não estava murmurando, ele estava ouvindo as pessoas murmurar. E aí o rei pergunta assim: mas não tem aqui perto de nós um profeta, o qual nós possamos consultar ele, e o Senhor venha falar conosco? E aqui esse servo fala assim: tem sim, o Eliseu, aquele que o auxiliava, o Elias. Ou, algumas traduções estão assim: aquele que lavava as mãos de Elias. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Que nós não devemos murmurar. Nós não devemos, irmãos, como tem aquele ditado, ir com as outras. E aqui, esse servo aqui, irmãos, que a Bíblia não relata o nome dele, ele se apresenta e fala assim: tem sim, tem um. E aqui no versículo 12, está escrito assim: disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Olha só, o profeta é aquele que conhece a Deus e busca em Deus a solução. E aqui eles descem para se encontrar com Eliseu, né? E ali eles se encontram ali com Eliseu. E é interessante, irmãos, que no versículo 3 está escrito assim: Eliseu, porém, disse ao rei de Israel:
que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel, porém, disse: não, porque o Senhor reuniu esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Olha só, aqui nós podemos entender que o Eliseu, ele fica irado. Ele fala assim: porque vocês não procuram, né, o Senhor dos teus pais e o Senhor das tuas mãos para que possa te ajudar. E aqui, irmãos, nós podemos aprender uma coisa, que depois que Eliseu fala isso para eles, eu faço uma pergunta para os irmãos: e agora? E agora, irmãos? O que nós devemos fazer? Né? Eliseu fala assim: não, mas espera aí, vocês estão me chamando para resolver o problema de vocês? Por que vocês não consultam aí o profeta do seu pai, de sua mãe, o Deus que vocês servem? Por que vocês não consultam eles, pedem ajuda para eles? O que eu tenho a ver com essa história? O que eu tenho a ver com essa falta d'água, esse deserto que vocês estão passando? E é bem interessante, irmãos, que no capítulo 15, está escrito assim: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito: agora, porém, traze-me um arpista ou músico. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Olha só, Eliseu chega, ele começa a escutar a murmuração, pessoas reclamando que ia morrer, que Deus tinha feito aquilo com eles, que ele estava passando aquilo ali porque Deus tinha planejado tudo. E aqui a palavra de Deus fala assim que Eliseu, ele não fala nada. Eles perguntam e falam assim: o que Deus está falando para você? Qual que é a direção que Deus está te dando? O que nós temos que fazer? E Eliseu, ele não fala nada. Mas aquele que é profeta, irmãos, aquele que é profeta, ele conhece Deus. Estava acontecendo de tudo ali, mas ali o profeta fala assim: traz aí um músico, me traz um músico ou um arpista, para que nós paramos de reclamar, vocês parem de reclamar e comecem a adorar. Porque, irmãos, a adoração, ela atrai a presença de Deus. Certa vez Saul estava endemoniado, e ali chamaram Davi, e Davi pega ali a sua harpa. Enquanto Davi dedilhava aquela harpa, o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul, ele saía. O inimigo da minha vida e da tua vida, irmãos, ele sabe o poder que tem na adoração. E aqui a palavra de Deus fala assim que Eliseu, ele fala assim: traz aqui um arpista ou músico para que toque, para que nós possamos louvar, porque quando nós louvamos, a presença do Senhor vem. Aleluia. E aqui a palavra de Deus fala assim que veio, que tiveram que buscar, porque no meio daquela gente, daquele povo, não tinha o quem tocasse ou quem adorasse. Teve que buscar. Porque, irmãos, adorar o Senhor quando as coisas estão bem é fácil, mas adorar o Senhor no vale, e acharam um tocador, irmãos, que adorasse no vale, e trouxeram ele, e ele começou a adorar o Senhor. E a palavra de Deus fala assim, que quando eles estavam adorando, a mão do Senhor veio. Quando eles estavam adorando, o Cristo veio. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E quando o profeta, irmãos, né? Aqui que está escrito aqui que veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Aí interessante, irmãos, versículo 18 está escrito assim: e disse assim, o Senhor, desculpa, irmão, disse assim, diz o Senhor, cavai
neste vale muitas covas. Olha só, irmãos. É uma coisa assim meio complexo a gente entender. Eles estavam precisando de água. Um lugar que não tinha água. E aqui Deus fala para eles, né, através do profeta, fala assim, que eles deveriam cavar covas, que eles deveriam cavar poços. Olha só, irmãos, versículo 16, o nosso milagre vai ser proporcional ao poço que cavamos. Olha só, o nosso milagre, ele vai ser proporcional ao poço que cavamos. Aqui, irmãos, eu fiquei imaginando um poço. E qual a maneira que nós conseguimos medir a quantidade de água que tem naquele poço. Em algum poço. Primeiramente, nós temos que medir a dimensão daquele poço, o raio, a dimensão dele. E depois nós temos que saber a profundidade. Que quando nós descobrimos a dimensão e a profundidade, e nós medimos quanto tem de fundura e a quantidade que tem de água, nós podemos fazer um cálculo de quantos litros de água tem naquele poço. Mas quando o poço, irmãos, ele está com água, se nós não temos esse equipamento para medir, dá a impressão, pastor Demétrio, que todos os poços têm a mesma quantidade. Porque se nós não aprofundarmos alguma coisa para chegar no fundo do poço, nós não conseguimos saber a fundura que aquele poço tem. E aí, irmãos, aquele poço que ele está mais profundo é o poço que tem mais água. E aqui a palavra de Deus fala assim, que eles deviam cavar poços, irmãos. Eu tenho algo para falar para nós nessa noite. Que a campanha terminou domingo, mas nós temos que continuar cavando poço. Quanto mais profundo nós cavarmos, mais água nós vamos ter. As pessoas vão olhar para você, irmãos, e vai falar assim, nossa, o poço daquele irmão nunca acaba a água. É impressionante que aquele irmão tira a água do poço, dá para os animais, ele tira a água e nunca acaba. O porquê? Porque, irmãos, quanto mais ele afundou o poço, mais encheu de água. Então nós temos, irmãos, que continuar cavando poços, irmãos. Nós temos que continuar obedecendo a palavra do Senhor. Aqui no versículo 17 está escrito assim, acompanha comigo, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós e o vosso gado e todos os animais. Irmãos, tem uma observação aqui. Nós que somos cristãos, nós temos um hábito de pedir para Deus uma confirmação. Quando Deus fala conosco em determinada situação nas nossas vidas. Deus já falou muito comigo. Quando Deus falou para mim que eu ia estar aqui nessa igreja, Deus falou comigo e ainda eu pedi para Deus 2 confirmações. E fiquei 2 anos esperando a resposta. E Deus confirmou. Deus confirmou, irmãos, no único dia, as 2 respostas. Lá em Gideão. Senhor, que o orvalho venha, molhe toda a terra e deixe a lã seca. O travesseiro seco. E aí Deus fez.
E depois Gideão falou assim: Senhor, me perdoa, não fique bravo comigo. Eu preciso mais de uma confirmação, que molhe só a lã e toda a terra fique seca. E o Senhor confirma, irmãos. Nós servimos um Deus que Ele confirma, que Ele fala, e Ele cumpre com a sua palavra, irmãos. Ele cumpre com a sua palavra. E se nós queremos milagre, irmãos, nós temos que começar a cavar. Cavar poços não é fácil. Cavar poço não é fácil. Não é fácil. Se nós queremos vencer, nós temos que continuar cavando. Nós temos que continuar obedecendo a palavra do Senhor. E aqui bem interessante, irmãos, que está falando que eles queriam, irmãos, uma confirmação, e Deus falou assim, ó: não tereis vento e nem chuva. Porque o vento, irmãos, para nós, quando começa a ventar, nós logo deduz que o quê? Está vindo a chuva. E aqui, a palavra de Deus fala assim, que nem vento teve. Aí nós lembramos de quê? De Noé. Noé ficou 100 anos construindo a arca, 100 anos pregando o evangelho, falando que ia chover, que o Senhor ia inundar toda a terra, e quem não tivesse dentro da arca, ele ia morrer. Ele ficou 100 anos ministrando, né? E as pessoas, né, pensando, olhando, falam assim: mas que chuva, nunca choveu? O máximo que cai sobre a terra é um orvalho. Mas as coisas de Deus, irmãos, ela foge do entendimento humano. E quando Deus fala conosco algo que é do nosso entendimento e algo que é fácil do homem fazer, não é milagre. E aqui Deus fala assim: vocês vão cavar, mas vocês não vão ter sinal. Mas você continue cavando. Continue cavando, irmãos. Porque o Senhor, Ele vai falar contigo. O Deus que manda você e eu cavar os poços, é o mesmo Deus que vai mandar chuva. E se Ele não mandar chuva, irmãos, Ele faz brotar, Ele abre os lençóis freáticos e faz transbordar. Porque nós temos mais água do que terra, você sabia disso? Nós temos os lençóis freáticos, irmãos, que são embaixo da terra. Uma pessoa que comprou aquele apartamento ali na Cruz Preta ali, o Tibe, vira e mexe, a gente passa lá e vê aquele monte de água ali sendo jogado na rua. Monte de água. Vira e mexe, eles ligam lá uma bomba lá e aquele monte de água cai ali na guia ali e vai embora nos bueiros. Sabe por quê? Porque quando eles estavam cavando o solo ali para fazer a estrutura, eles encontraram um lençol freático. E eles estão estudando como tirar fora aquele lençol freático. Então eles ali acumulam um monte de água, eles têm que jogar aquela água fora. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele tem um controle nas mãos. Continue cavando, mesmo se você não está sentindo o vento, mesmo se você não está vendo a chuva, continue cavando. Continue se esforçando. Continue obedecendo a palavra do Senhor, irmãos. E no versículo 18, está escrito assim: ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregarás Ele, os moabitas, nas vossas mãos. Olha só, Deus fala assim, ó: continue cavando, a água vai ser pouco, porque eu vou entregar o seu inimigo
nas suas mãos. Olha só que profundo, irmãos. Olha só. Mas Deus só entrega o inimigo nas nossas mãos se nós continuar se esforçando. Nós fizemos a campanha para a família. Nós escrevemos todos os dias um pedido. E agora? O que nós temos que fazer? Ficar deitado esperando? Ah, Deus vai fazer. Deus vai me dar um sinal. Deus vai continuar falando comigo. Mas aqui a palavra de Deus fala assim, que quando eles cavaram os poços, daí a palavra de Deus fala assim, que Deus ainda fala para ele assim, ó, além da água, eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Ou seja, além de eu fazer um milagre, eu ainda vou te dar vitória. Além de você viver o milagre, eu ainda vou te dar vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, irmãos. E quando eu estava lendo, irmãos, essa passagem aqui, quando eu estava meditando ali, as instruções que Deus deu através do profeta. Algo bem interessante que aquele servo, ele fala assim, tem aqui o Eliseu, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Aquele que auxiliava, aquele que andava com Elias. Olha só, irmãos. O Eliseu, ele andava com Elias. O Eliseu, ele aprendeu com Elias. E vai uma pergunta para nós. Com quem nós temos andado? O que nós temos aprendido com as pessoas que têm andado do nosso lado? O que meu irmão, as pessoas, minha família tem aprendido comigo? O que a sua família tem aprendido com você? Isso é muito interessante, irmãos. Nós sabemos que Eliseu, ele andou com Elias, e ali naquele momento, né, que Elias fala para ele assim, ó, fica aqui que eu vou para determinado lugar. O Eliseu fala assim, não, eu vou contigo. E aí Elias fala assim, não, fica aqui que eu vou ali. Não, eu vou contigo. Chegou um momento que Elias perguntou para ele assim, fala assim, ó, meu amigo, tu tem me servido com excelência todo esse tempo. E eu quero te recompensar. Eu quero fazer algo por ti. Me pede alguma coisa. E ali, irmãos, o pedido de Eliseu foi um pedido com sabedoria. Às vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós não sabemos pedir. Porque para algumas pessoas que estavam ali anotando ali naquele pedido, naquele papel, para duas pessoas, eu falei para eles assim, ó, o que você vai escrever aí, não pede qualquer coisa. Porque qualquer coisa o homem dá. Coisa simples o homem dá. Pede algo que o homem não consegue fazer. Pede algo que você não consegue fazer. Pede milagre. Porque, irmãos, quando Eliseu fala ali com Elias, fala para ele assim, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Uma porção dobrada. Agora, imagina comigo, se o Elias não fosse um exemplo para o Eliseu. Imagina aí. Se Elias não fosse um exemplo para o Eliseu, ele ia pedir o quê? Eu falar assim, em pensamento, meu irmão, vai com Deus. Vai com Deus que... O que eu vou pedir? O que eu tenho aprendido contigo? O que tu tens feito que eu possa fazer também? Isso é...
o Elias fala para Eliseu, fala assim: coisas difíceis tu me pediste. Ou seja, o que você escreveu aí não foi coisa fácil. O que você escreveu naquele papel, creio eu que foi milagre. E ali ele fala para o Eliseu, fala assim: porém, se tu me vê, eu subi. Se você me vê, agora se você não me vê, o que nós aprendemos com isso? Vigilância. Todos os lugares que o Elias estava, o Eliseu também estava. Qualquer lugar que ele estava, o Eliseu estava. Até chegar aquele dia que o Elias sobe, a capa dele cai e o Eliseu pega. E o primeiro milagre de Eliseu foi pegar a capa, colocar sobre as águas e as águas se abrirem. Mas tem uma frase muito importante que ele falou. Ele ora e fala assim: o Deus de Elias, o Deus que era com Elias, ele não usa outro Deus, ele usa o mesmo. A diferença, irmãos, daqueles que não conseguem viver o milagre do Senhor, é porque eles não servem o mesmo Deus que nós servimos. Eles adoram outros deuses. Quando Eliseu falou assim: traga aqui um arpista, traga aqui um músico, e nós vamos começar a adorar. E quando nós começamos a adorar, a presença dele vem. Porque os deuses deles não conseguiam fazer nada, irmãos. Mas o Deus que nós servimos, ele habita no meio do louvor. O louvor atrai a presença do Senhor. Um lugar que só tinha murmuração, as pessoas só reclamando, algum deles colocando a culpa em Deus. Deus nos trouxe aqui para acabar conosco. Deus nos trouxe aqui para entregar na mão dos nossos inimigos. Olha só, irmãos. Os camaradas estavam fazendo tudo de errado e queria achar um culpado, queria achar alguém para pagar a conta. E Eliseu fica bravo, irmãos, com o rei. Fala assim: o que tem eu com você? O que eu fiz? Adora aí teu Deus, Deus do teu pai, da tua mãe. Vai clamando aí, de repente ele faz alguma coisa por você. Mas onde tem um profeta, tem a palavra de Deus. Então quando eu e você estiver passando por uma situação, vá até o profeta, irmãos. Ainda existe profeta na terra. Deus continua falando com o seu povo através dos profetas. Deus usou 7 profetas aqui, de segunda a domingo. No domingo eu peguei uma chave preciosa, irmãos. No domingo o Senhor entregou nas minhas mãos algo precioso. E quando essa pessoa falou comigo, entregou algo de Deus para mim, falou assim: eu vou estar no dia, porque eu quero ver. E antes dele vir falar comigo depois, irmãos, que estar no dia, Deus já tinha falado no meu coração, fala assim, ó: o mesmo que profetizou na tua vida, é o mesmo que vai estar junto com você naquele dia. Porque quando o profeta fala, irmãos, ele só fala aquilo que Deus manda.
E quando Deus manda o profeta falar, Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala. E quem testifica? E quem acaba vendo? E quem acaba ouvindo? O profeta. Então toda a palavra que foi ministrada nesses 7 dias sobre a tua casa, a tua família, guarda ela, mano. Não cesse o louvor. Não cesse de crer. Continue cavando os poços. Continue se esforçando. Não é fácil cavar poço, irmãos. Não é fácil. É doloroso. Quando nós estamos cavando poço, nós encontramos pedras. Quem já cavou o alicerce de uma casa sabe. Você está cavando ali, que de repente a ferramenta ali bate numa pedra. Não é fácil, irmãos. Mas o Deus que falou com Elias, o Deus que falou com Eliseu, é o mesmo Deus que fala conosco nessa noite. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Está chamando aqui o pastor Demetrio para estar enterrando. Feche teus olhos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, está aqui a tua palavra, Senhor. Foi ministrada nessa noite. O Senhor colocou no meu coração essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, venha nos trazer um entendimento. O teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ajudar a compreender cada detalhe, Senhor. Porque cada detalhe da tua palavra é importante para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, e nós cremos, Senhor, que tu é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Tu é o mesmo Deus que continua falando com o teu povo, direcionando. Senhor, mas eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Que quando nós pensamos em murmurar, reclamar da situação, Senhor, nós viemos lembrar, Senhor, que nós temos que trocar a murmuração pela adoração. Espírito Santo de Deus, coloca no nosso coração o louvor, a adoração, sede e fome pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor ministra essa palavra no coração de cada um e nos ajude, Senhor, a cavar nossos poços a cada dia, porque nós sabemos, Senhor, que a água vai vir, os nossos poços vai ser cheios, Senhor, e a proporção da fundura dos nossos poços, Senhor, vai ser a proporção de água que o Senhor vai derramar sobre ele. Soberano Deus, eu te peço, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus, amém e amém. E os irmãos aplaudam ao Senhor.